Lindo dia, linda tarde, linda noite. Independente de onde você estiver nos assistindo, que a energia esteja sempre lá em cima para essa nossa troca. Meu nome é Marcelo Posetti e continuando a série Homem na Lama, queria trazer aqui uma leitura que está no site do Burning Man, burningman.org, no jornal Burning Man, de uma pessoa lá de dentro da organização, e eu trouxe um pedacinho aqui, gostaria de ler para vocês. A cobertura sensacionalista que inundou os feeds sociais não conseguiu capturar a magia que convoca, alimenta e inspira a comunidade Burning Man. E eles se perderam totalmente quando tentaram explicar o que é Burning Man. Burning Man é uma organização global sem fins lucrativos, apoiada por uma rede de humanos inspirada pelos 10 princípios e unida na busca de uma vida mais criativa e conectada. Tudo o que aconteceu em BlackRock foi um ponto muito importante na nossa história, que afirmou quem somos como comunidade e organização. Um grupo de pessoas definidas não por chuva e lama, mas por generosidade, responsabilidade cívica e esforços comunitários. Os 10 princípios em questão não podem ser realmente ensinados. Eles só podem ser aprendidos pelos que queiram. E quando se trata de crescimento pessoal ou mudança social positiva, nada vai mudar a menos que você o faça. Stuart McGrath, diretor do Centro Filosófico Burning Man Project. Stuart, muito obrigado pelas suas palavras. Quer ver a matéria completa? burningman.org, jornal Burning Man. Esse é o Burncast Brasil. Seja bem-vindo. Nessa sequência, a gente vai continuar falando aqui do Homem na Lama, esse histórico ano de 2023, onde muitas aventuras aconteceram, muitas histórias aconteceram. E hoje eu tenho aqui na mesa duas queridas, duas amigas. Do meu lado direito, Beca, querida DJ, conheci no Burn há 2 anos atrás, esposa do Marcão, grande amigo que está aqui nos acompanhando. Seja bem-vinda, Beca. Obrigada. E do meu lado esquerdo, ela, querida também, conheci no Burning Man também, 2022, pudemos nos conhecer lá, curtimos algumas aventuras. Bem-vinda, obrigado por ter comparecido aqui para essa nossa troca. Muito obrigada, eu que agradeço. Legal. Bom, galera, esse ano foi um ano muito atípico, 2023, cheio de histórias. Eu não pude ir, infelizmente, acompanhei daqui as notícias, mas a gente vai começar a trazer essas histórias aqui e as meninas que estavam lá esse ano vão contar alguma das passagens que elas tiveram por lá. As meninas são muito amigas, foram pro Burning Man separadas, tiveram experiências diferentes. A ela ficou num camp americano, vai contar um pouquinho aqui como é que foi a experiência lá. E a Beca ficou na experiência Open Camp, que deve ter sido uma aventura bem imersiva. Quero saber um pouquinho aqui como é que foi essa experiência, Beca. Para começar, meninas, eu queria que, assim, a pergunta que todo mundo quer saber, e eu acredito que depois que vocês voltaram, a galera começou a perguntar, como é que foi o ano de 2023? Diferente? Complicado? O melhor? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Olha, eu vou dizer assim, foi o nosso 2º ano e nós fomos, né, ano passado e esse ano. Eu diria que foi os 2 anos mais atípicos do Burning Man, porque ano passado foi o ano que mais fez calor, né, de toda a história do Burning Man, e esse ano foi o ano que choveu. Então, a gente viveu os mais extremos e vivemos realmente, né, o que foi o Burning Man, o que foi a união e a comunidade. Esse ano, né, que teve a chuva e tudo, só mudou quando começou a chuva, porque até chover o Burning Man estava seguindo normalmente, tudo estava acontecendo normal, as festas acontecendo, todas as atividades, né, durante o dia que os camps ofereciam, tudo estava normal, a gente estava vivendo muito feliz, até que chegou a notícia dos Rangers que ia começar a chover. A gente não imaginou que fosse chover tanto, a gente achou que ia ser uma chuvinha, né, que ia molhar, mas que não fosse alagar. Então, na quinta-feira, começou uma garoa, exatamente no horário que eles falaram. Eles falaram que ia começar a chover às 9h30 da noite. Às 9h30 começou a chover, uma garoinha. E todo mundo feliz. Ah, chuvinha, chuvinha. Ah, todo mundo feliz, achando que ia ser só aquilo. E varou a madrugada na chuvinha. E a gente tava fora, tava dando rolê, indo pro playground, andando de playa.
Quando foi amanhecer, não teve amanhecer de quinta pra sexta. Tava nublado, cinza. Eu nunca vi o Burning Man daquela forma, eu nunca vi o amanhecer daquele jeito. E eu falei, tem alguma coisa estranha, alguma coisa vai acontecer. E na sexta começou a chover sem parar. Começou a chover aquela chuva constante. Não foi aquela tempestade, né, que nem tem aqui em São Paulo. Foi aquela chuva constante que ficou e varou a madrugada inteira. E a gente só foi saber, né, assim, o que aconteceu mesmo, o estrago no sábado. Que quando parou, né, a chuva parou, a gente saiu de dentro, né, do seu RV, dos seus yurts, a gente viu o que tinha acontecido. Tava um desastre apocalíptico. Desastre apocalíptico, belo resumo. E você, ela, me conta um pouco aí como foi a sua experiência. Mesma coisa, até quinta-feira, tudo maravilhoso, e aí... Até quinta-feira, pra mim, diferente do ano passado, que ano passado foi meu primeiro ano no Burning, e você vai muito empolgado, né? Você quer ver 1 milhão de coisas, você não para quieto, e eu sou muito, assim, energética. Então, acho que do dia 1, ano passado, passei a noite fora, fazendo coisas, conhecendo pessoas, vendo DJs tocando. Esse ano foi muito mais tranquila. Então, até na quinta-feira, eu não tinha virado uma noite em festa. Eu tinha, assim, saído, indo para uns camps, mas eu tava mais curtindo o dia, sabe? Eu falei, deixa pra curtir mais festa final de semana, vendo as outras coisas mais do Burning. Ok. Tinha até visto o nascer do sol lindo, graças a Deus, antes da chuva, mas do nosso camp mesmo, de cima do RV, sem ir pra Crente festa. que viriam os outros. Crente. Até que de quinta pra sexta-feira foi primeira noite que o meu namorado, a gente saiu, era o primeiro Burning dele, e a gente saiu pra curtir. Eu falei, não, vamos curtir a noite inteira até o nascer do sol. Ok. E a gente saiu lá e foi assim, dava um cansaço. A gente, não, vamos ficar mais, vamos curtir mais, pra gente ver o tal do nascer do sol. Que eu falei que você tem que ver o nascer do sol da Deep Playa. Pois, a hora que chegou, assim, perto da hora do nascer do sol, tava uma tempestade, assim, tava muita areia. E era o dito dia que eu não tava com goggles, com os óculos, e nem com lenço. Eu tava só assim. Saiu desprevenida. Deus dará. Sempre vão prevenidos, Bobeou. pessoal. Não bobei. Sempre. Tava lá na hora do nascer do sol, os dois da bicicleta. E uma tempestade de areia, assim, meu olho não abria direito, eu não tinha um lenço pra respirar. E tava estranho, assim. A gente falou, não, vamos parar aqui no District. Aí um som estranho, uma claridade estranha, que eu olhei a hora, eu falei, que estranho. Já era pra ter sido o nascer do sol, mas não teve o nascer do sol. Só tinha uma neblina branca de areia e mug, assim, sabe? Fog, né? Fog. Mug foi depois, né? Aí a gente falou, não, vamos pra casa, vamos pro camp. Aí a gente começou a pedalar, aí começou a chover. E começou a chover de manhã. E aí eu tava assim, eu lembro exatamente dessa cena apocalíptica, assim, de eu estar pedalando, uma ventania, uma poeira na cara e chuva. Aí eu falei, Jesus Cristo, eu tô em São Paulo, no fim do mundo, ou eu tô no Burning Man? Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Então foi esse momento, assim, foi tipo assim, o que tá acontecendo, sabe? Onde eu tô? Tô num pesadelo ou tô acordada? Foi tipo assim. Eu não sei se vocês estavam acompanhando as notícias que estavam dando na rádio lá, ou se vocês acompanharam algumas notícias antes de entrar pro Burning Man. O Estado americano, ele considerou estado de emergência. Não sei se vocês ficaram sabendo. Chegaram a ter terremotos na Califórnia na semana que antecedeu o evento. E naquele período ali existia uma previsão de tornados muito forte na região. Eu acho que foi esse o motivo dessa anormalidade, né? Porque a última vez que teve chuva mesmo do Burning Man, eu acho que foi em 2000, 2003. Faz 20 anos isso. Chuva mesmo, acho que já faz um belo tempo. Na edição de 2022, a gente pegou um princípio de tornado onde algumas gotas caíram, mas incomparável com o que aconteceu esse ano, né? Uma coisa engraçada é que quando a gente chegou, né? Porque meus amigos do Burning que eu fico no camp, eles são americanos, eu não vi desde o Burning no passado, então parece que eu reencontrei eles no Burning. A primeira coisa que um amigo meu me falou foi que, assim, esse ano tá, tipo assim, inacreditável. Melhor clima que o Burning já teve. Tava agradável. Tava Uma muito delícia. agradável. Tava assim, 1 hora da tarde você podia pedalar horrores, sem estar assim, exausto de calor comparado ao ano passado, né?
Então tava assim, Muito magicamente tranquilo. muito bom pra ser Tava verdade. muito bom. Mas algo estaria por vir, né? E as aventuras iam começar, né? Mas conta um pouco sobre o seu camp. Como é que é esse camp? Quantas pessoas? Dá uma resumida rápida aí. Sim, é um camp pequeno, de 35 a 40 pessoas. Chama Camp Be Bothered, de Can't Be Bothered. Tipo assim, a gente não pode ficar incomodado com nada. Então, tipo, uma coisa ruim aconteceu, choveu no Burning Man. We can't be O bothered. loginho deles É, né? sim, tipo assim. Bacana, bacana. Então, é uma galera bem legal de LA e São Francisco. Eles estão no Burning há uns 20 anos, assim. É um camp bem na filosofia do Burning. Então, todo mundo colabora, todo mundo põe pra cima, todo mundo coloca o camp pra baixo. Todo mundo faz shift lá dentro, faz meals juntas, tem cozinha colaborativa, tem banheiro colaborativo. É um preço que todo mundo... tem todos os custos do camp numa planilha, todo mundo divide igual. Então, não tem assim tem o founder, né, que faz toda a burocracia, mas todo mundo divide tudo igual. Então, é um camp bem legal, assim, uma energia bem legal. Segue bem os princípios, né? Segue bem os princípios. O Bernie pede muito isso, que as contas Sim. sejam abertas, que os preços sejam justos, né? Exatamente. E o seu, Beca, conta um pouco sobre a sua experiência aí. Open Camp, que é uma experiência, radical, raiz. roots. Conta um pouco como foi isso. Eu diria que, assim, a minha sorte, né, de ter ido num Open Camp é que eu tinha 2 pessoas comigo que já eram veteranas, já iam há muito tempo. Então, foi muito tranquilo e também porque a gente já tinha toda a infraestrutura. O Carlão, que estava com a gente, né, no Open Camp, no ano passado, ele estava com camp lá. Então, toda a estrutura daquele camp, ele tinha que estava guardada. Legal. Então, esse ano, a gente tava tudo completo. A gente tinha os yurts, levamos yurt, ar-condicionado, gerador, tudo de cozinha, utensílio, lona. A gente levou tudo. Estavam melhores que muitos camps. Né? Chuveiro improvisado. Chuveiro, a gente tinha tudo. Bacana. Então, a gente não passou nenhum perrengue, pelo contrário, foi tudo maravilhoso. E como era um camp muito pequeno, eu queria ter essa experiência, que ano passado, quando eu fui, foi minha primeira experiência, e foi num camp muito grande, de 300 pessoas. E você acaba não se conectando, né? Não conhecendo todo mundo, porque cada um acaba ficando no seu grupo, entre amigos. E essa coisa menor é mais intimista. Então, como tava lá Open Camp, no Burning Man tem lugares específicos, né, que as pessoas que querem ir sem acampamento para poder acampar sozinha. Normalmente fica a partir da H para baixo. Então é HI, não, acho que é HIJK, se eu não me engano. E são algumas partes do camp, do Burning Man. Eu diria que o Burning Man ele é dividido na parte calminha e na parte bagunça festa. E aí, o parte do Open Camp pega toda essa parte. Se você quiser ficar na parte calminha Open Camp, você pode ficar. Se você quiser ficar na parte mais agito, você pode ficar. A gente ficou no agito. Então, a gente ficou bem no meio de todas as festas. A gente estava do lado do District. A gente estava do lado de todos os Art Cars, porque os Art Cars ficam todos no fundo, né? Então, tava do lado de todo mundo. E o legal do Open Camp é que você acaba conhecendo todo mundo que tá ao seu redor. Porque todo mundo é Open Camp, o pessoal vai lá, conversa, fala, oi, vizinhos, como é que vocês estão, muito né? Bacana. Muito se legal. Mostra muito prestativo. Prestativo, todo mundo se ajuda, então... Espírito Burning Man. Total. Então, foi muito legal essa experiência. Eu iria de novo ao Open Camp que novamente. Bom saber disso. Muito bom. E ela me fala uma coisa... Quais eram as orientações que a galera do camp passava para vocês? Havia alguma orientação? Olha, mantenha calma, fiquem aqui. Vocês estavam ouvindo a rádio que dá as notícias do Burnie. A rádio do Burning Man, que ela é conectada, não sei se por uma AM ou um FM, ela geralmente passa notícias sobre os acontecimentos. Num caso como esse, onde o tempo virou e as coisas mudaram, foi o maior canal de comunicação. Então, a organização estava passando justamente informações por ali para que o pessoal mantesse a calma e seguisse o que eles estavam prevendo. Geralmente, a galera da organização dos campings tem essa informação e acaba talvez repassando as informações para os campistas que não têm o conhecimento. Sim, o founder do camp, o pessoal do camp, eles passaram as informações pra gente. Porque assim, quando eu vou pro Burnie, eu realmente tento não ficar com o celular. Assim, esse ano eu tirei fotos e tudo mais, mas eu não conectei, assim, não, sabe? E se eu não tivesse a chuva, talvez não fosse necessário, sabe? Enfim, mas as orientações do meu camp foram pra se ajudar, né? A gente teve reuniões todos os dias no domo do camp. Então, pessoal, como estão de água, como estão de comida? Ó, o nosso banheiro tá assim. Porque o principal problema do camp foi o banheiro, né? Porque a gente tinha um banheiro químico dentro do camp. E conforme
teve a chuva, todos os dias, pra quem não sabe, né? O Burning, ele tem banheiros químicos, então todos os dias passa um caminhão limpando o banheiro químico, né? Tirando a black water, que a gente chama que é a água do banheiro. E com a chuva, a areia virou toda lama, e essa lama era impossível de passar o caminhão. Então nós tivemos voluntários do camp pra ir lá dentro do banheiro e assim, mexer Pra fazer um espaço pra fazer um espaço. pra caber mais cocô. Pra caber Inteligente e necessário. Essa é a sobrevivência. Chegou uma hora, os perrengues. Chegou uma hora que foi proibido fazer xixi dentro do banheiro. E Era só número 2. Qual que era a orientação? Fazer em garrafa. Fazer em coisa de gasolina. Por quê? Porque não ia caber. Aí imagina você tem que fazer o número 2, aonde você vai fazer? E acho que isso é uma coisa que o Burning Man inteiro passou, sabe? Então isso acho que foi o principal problema do Burning. Vocês Assim, ainda tinham um banheiro dentro. Vocês, como é que tá? Vocês estavam usando só o do evento e também Do tiveram os evento. mesmos problemas, né, Beca? Olha, de lotar é mais difícil porque eram aqueles Tinham mais paredões, quantidades, tinham né? muita quantidade. E a gente ficou instalado do lado de um banheiro químico, né? Tinha vários. Sentia aquele cheirinho todas as manhãs. Não, porque não cheira, o né? cheiro o não, banheiro de lá isso, é tranquilo. não cheira. O único problema foi a questão da lama, que o pessoal andava, então todos os banheiros químicos, o chão tinha 1 metro de lama. A porta não fechava. Você tinha que procurar um que a porta fechava metade. Mas isso não foi um problema pra gente, né? Porque já tava lá, já tava tudo cheio de lama. Fazer o quê? Vou chorar? E vocês arriscaram passeios durante esses 2 dias mais caóticos ou Então, ficaram reclusos? acho que cada um teve uma experiência diferente, né? Quando eu tava Você ali... tava num RV, né? eu fui de RV. Acho que o pessoal já tá familiarizado, mas é o motorhome. Tava eu e meu namorado, então a gente teve esse banheiro pra gente poder usar, o que foi muito bom, né? Foi assim... Nessa a gente hora salva nessa hora foi muito bom. Mas quando começou a chover, na sexta-feira, a gente inclusive... Foi bem triste um pouco, porque a gente inclusive ia tocar na sexta-feira à noite. Isso deve ter doído E demais. ia ser nossa principal As meninas gig. têm um projeto muito bacana de música eletrônica, Foxes, né? E elas iam fazer um show muito bacana lá no Burning Man, que era no No Car, que chama dia? Deep Play Express, sexta-feira à noite. dia que estava bem caótico. Exatamente. Mas continue, por favor. E aí começou a chover, a gente, beleza, vamos pro RV. Aí depois a gente voltou lá no camp pra ver se precisava de ajuda pra descer algumas coisas. A gente ajudou a descer algumas coisas. E então a parte ali do lounge do camp a gente tirou. E a gente ficou o dia todo de sexta-feira, que começou as chuvas, dentro do RV. Quando foi a hora de ir pro Art Car, eu pensei assim, mas será que eu não tenho que ir? Mas será que eu não tenho que estar lá? Mas, meu Deus, e se, né? O pessoal tá me esperando. Aí eu saí, abri a porta assim do RV, olhei e falei assim, acho que é impossível. Melhor eu ficar por aqui, né? Aí essa foi, acho que é a parte mais triste, assim. E a gente passou a maior parte da parte da chuva meio que fazendo uma quarentena e estando com a galera do camp, fazendo meals juntos, passando tempo ali no domo. Eu não sei, assim, foi uma escolha natural que aconteceu ali, nossa. Mas a Becca tem uma outra experiência pra contar, assim. Ela continuou vivendo o Burning. Talvez porque você tava numa galera ali que tava fora dos camps e queria mais. Como é que foi isso? Me conta, Quando começou a chover, eu tava de yurt. E a nossa sorte é que quando começou a chover, a gente tava no yurt. Porque começou a entrar água por baixo e a gente começou a secar. Então foi um trabalho de formiguinha. A gente ficava lá com pano, torcia dentro do balde. A gente fez isso até a chuva parar. Yurt é aquelas casinhas de placa As de isopor, placas. só pra lembrar. Isso, então a gente fez tudo isso até poder secar mesmo, e a gente fez uma vedação por dentro, porque pra quem não sabe, pra montar o yurt, você bota uma lona embaixo e monta as placas em cima da lona. Então, se chover, né, que chovia no yurt, descia a água e escorria por debaixo. Aí por dentro a gente usou a mesma fita do yurt e passou entre o yurt, Fica a dica, pessoal. entre o yurt e a lona, porque quando começou a escorrer, né, de novo, porque choveu 3 dias, não choveu só um dia. Não molhou mais. Isso foi a nossa sorte, porque todas as outras pessoas que não estavam no camp, né, e quando começou a chover só conseguiu chegar depois da chuva, tava tudo alagado. Tudo molhado, molhou tudo. Ouvi algumas histórias parecidas. Vocês deram sorte A de gente deu sorte de estar lá. e conseguir ali achar soluções Achar, para que
suas coisas não ficassem alagadas. Quem estava fora, realmente, quando voltou, não teve uma boa surpresa, né? Aí a gente já conseguiu dormir, acordamos no outro dia, já tinha parado a E chuva, como né? é que foram esses próximos dias? Aí, assim, lógico que a primeira impressão foi, assim, de medo, né? Falei, nossa, o que que vai acontecer? O que que Fomos a gente vai fazer? ilhados. O que que a gente vai fazer? A primeira dúvida que surgiu pra mim vamos ficar aqui fazendo o quê? Vocês estavam tendo notícias da organização? A gente estava ouvindo a rádio todo dia, 24 horas, para saber o que que ia acontecer, quais seriam os próximos passos. Então, a primeira coisa que a rádio falou foi para não tentar sair. Só que, assim, o Burning Man não proíbe você de sair, mas ele aconselha você não sair naquele momento, porque a chance de você ficar atolado era muito grande e você ia destruir a estrada. Isso foi um ponto muito importante, porque o evento, algumas pessoas disseram que o evento não fez nada, mas o evento estava dando as notícias. Estava e eles dando. falavam, aguardem as Isso. estradas secarem e não tentem sair. O que aconteceu? Muita gente se desesperou, muita Desespero. gente tentou sair, acabaram com as estradas, atolaram os carros, pioraram a situação, e aí meteram o pau e falaram que o evento. Mas Exatamente. continue, por favor. Então a gente, normalmente, né, o homem queima no sábado e o templo queima no domingo. Não tinha expectativa, né, nenhuma notícia sobre a queima de nenhum deles e a expectativa era de poder sair somente na terça-feira. Então a gente já... Frio na barriga. Uou! Então a gente tava era sexta-feira e a expectativa era de poder sair, né, na terça-feira. Então a gente falou, meu Deus, vai chover mais, porque senão não ia ter tanto tempo aqui. E aí a gente falou, já tava sem chover, né? Choveu durante a noite e parou. A gente tomou um cafezão, ficamos ali conversando. A gente, vamos dar uma volta, né? Vamos ficar aqui fazendo o quê? E aí, só que o que acontece? A areia lá, quando molha, não vira uma lama igual de gramado. Vira uma lama Uma argila, né? que gruda e não sai mais. Então a gente falou, como que a gente vai? A gente foi descalço, porque descalço não grudava no pé, né? Então a gente começou a andar tudo descalço, a gente foi até a Deep Playa ver o que tava acontecendo. Bela aventura. E não tinha nada acontecendo, tava tudo parado. Esse foi o primeiro dia. Isso que a gente achou estranho. A gente falou, nossa, o Burning Man tava paralisado, tudo tava molhado, porque o Burning Man não tem uma estrutura, né, pensada na chuva. Todas as proteções são contra o sol. Então os camps todos, assim, destruídos, né, por causa da chuva que deu. Mas a galera fazendo festa, assim, a gente encontrou poucos lugares, porque, assim, outra coisa, os camps sempre oferecem atividades, né? Sempre oferecem comida, ou bebida, ou bar. Isso as pessoas continuaram a fazer, mesmo na chuva. Então tinha lugares, pontos, né? Por exemplo, que era um bar. A gente já tinha passado nesse bar outras vezes, antes da chuva, que era perto do nosso camp. E lá o pessoal tava dando um monte de drink. Então todo mundo andava a pé. Outra coisa, não dava pra andar, né, de bike. Então todo mundo saiu pra se aventurar a pé. E era uma coisa legal, Mais perto sabe? ali, Mais né? Onde perto. que tem? Então você conhecia toda a galera que tava ali ao seu redor, porque todo mundo ia onde tava a baguncinha ali, que era a única coisa que tava acontecendo. Esse foi o primeiro dia. Então eu diria assim que o pessoal tava tentando se adaptar, né? Vendo o que dava pra fazer ou não. Os art cars não saíram. À noite tinha pouco LED, porque eu acho que por causa da chuva, né? Não ligava mais. E no outro dia, que choveu de novo, não parou. Aí no outro dia tinha um art car que tava atolado perto da gente. Mas dava pra ligar o som. Aí eles ligaram o som e foi a maior festa, Que assim, legal. que teve. Todo mundo andou, legal. todo mundo ficou naquela festa, todo mundo se conheceu, assim, foi, sabe, uma alegria, todo mundo fazendo legal. amizade. Eu diria, assim, que foi a ápice festa do rolê. do rolê. Que E de lá a gente andou pra Deep Playa, a gente foi até o templo a pé. Caraca, andaram bem, então. Que bacana. Fomos ver o templo, fomos ver o Man, tudo a pé. Essas experiências é as que contam, né? Vale compartilhar o esquema do Burning Man na chuva. Porque ficou numa tentativa de descobrir como que a gente anda, né? Você põe o seu pior sapato, porque tudo vai grudar, vira uma obra de arte, assim, o sapato, né? Cada pisada aumenta 1 quilo. Aumenta 1 quilo, exatamente. E aí, a gente viu, né, os nossos amigos usando o melhor esquema, que é você põe uma meia, um saco plástico e outra meia. Então, virou assim... Isso, esse foi o melhor. Sapato, O sapato do rolê. Do rolê. Meia, saco e meia. Meia, saco e meia. Perfeito. Ó, fica a dica já Fica pra a dica pro próximas próximo. chuvas. Leva
Levem meias extras para um caso como No esse. caso. E o ziplock E o também. ziplock. E o ziplock é importante. E como é que tava o estoque de comida e água de vocês? Vocês tiveram medo em algum momento que fosse acabar isso? Porque a praia estava teoricamente fechada, as condições eram difíceis para sair. Até terça, isso era o quê? Quinta, sexta? Vocês tinham provisões para ficar? Não. A gente deu uma sofrida com comida. Uau. Por quê? Conte-me mais. Ano passado eu fui, primeira vez, você acha que você vai morrer de fome? Porque você acha que tá indo pro deserto, você vai comer o quê? Comprei tanta, mas tanta comida que acho que eu não cheguei a comer 50%. Aí eu falei, esse ano, porque também muitos campos oferecem várias refeições. E refeições muito legais. Então, eu comi muito bem fora. Eu não ficava no camp cozinhando, eu ficava fora, passeando. Lá, falei, vamos levar mais snacks? Porque 1.000 meses a gente vai fazer fora. E às vezes no camp também. Então, beleza. Aí, a gente tinha vários snacks. E bebida. Ok? Quando deu a chuva, que começou a nossa quarentena, a gente falou assim, ferrou. Porque Dentro do a gente vai Airbnb, ficar comendo, até né? terça-feira aqui. Comendo. A gente vai comer o quê, né? Aí a gente fez uma contenção, assim, ó. Tipo, café da manhã, barrinha de cereal. Almoço, um pão com queijo, sabe assim? Aí tinha shake de whey, que é pelo menos uma proteína. Enfim, mas aí a gente falou, vamos morrer de fome. Mas não, a gente tinha meals com camp, a galera também tinha comida sobrando. Então, e a gente também, tipo, levou outras coisas. Então, Mas deu um medinho e houve aí deu um uma medinho. contenção. Deu um medinho. E vocês, Beca, como que tava a situação lá? A gente tá Água, vocês estavam tranquilo. bem? Água, sobrou água. A água estava muito bem, porque no nosso caso, a gente tinha que levar água pra tudo. Era água pra tomar banho, água pra escovar o dente, água, né, pra lavar as coisas, fazer café, tomar. Então, foi água certinha, contada. Ainda sobrou, acho que 4 galões do que a gente levou. A gente estava em 3 pessoas. Comida não faltou. E uma das coisas que o pessoal da rádio falava era ajude, né, as outras pessoas. Vá pros outros camps e ajude. Você que está de RV, vá aos outros camps e ajude, ver se o pessoal tá precisando de alguma coisa, né? Porque normalmente o RV tem tudo. Então, eu diria que lá onde eu fiquei, sobrou comida. O pessoal vinha de outros camps, né? Dos nossos vizinhos, com cooler. Gente, eu falava assim, ei, vocês estão precisando de alguma comida, de alguma coisa? A gente, não, tá tudo bem aqui. Ah, então, tudo bem. Se estiver precisando de alguma coisa, é só avisar. Que bom. Então, Então- em nenhum momento deu esse medinho, não faltou nada na parte de vocês. Não, tava tudo tranquilo com comida. Legal. Se eu soubesse até que eu via ela várias vezes lá no Burning Man, né? Depois da chuva também, não? Eles foram me visitar. Foi. Foram? Não levaram uma comidinha? Eu não Coitados? sabia que ela tava passando necessidade. Tadinha de mim. Não passei, né? Porque essa aqui é a questão do Burning. No Burning a gente não passa necessidade, né? Você não passa. Porque é um instinto coletivo, assim. Então, todo mundo se ajuda. Então, a gente, tipo, graças à comunidade mesmo, assim, a gente não passou necessidade. E uma coisa muito mais especial, assim, do Burning com a chuva é que o Burning, assim, o que não aconteceu? Acessos não aconteceram, obviamente, alguns camps se prejudicaram, mas pessoas que não ouviram o que a organização estava falando ficaram ali atoladas. Mas o Burning, ele, pra mim, né, ele é sobre sobrevivência no deserto e sobreviver em coletivo, sabe? Essa é a principal lição do Burning Man. Então, eu acho que o Burning, ele continua na chuva. Sendo você dentro do RV, assim, vivendo uma quarentena de casal, sendo no camp, ajudando ali no coletivo, sendo em open camp, saindo e andando, que já é uma outra experiência. Mas é muito legal ver como as pessoas se adaptam e a filosofia, ele permanece, sabe? Isso é o mais legal. Muito bacana, tenho certeza disso. Não pude estar lá esse ano, mas queria estar lá sujo de lama com vocês, pode acreditar. Eu não sei se vocês estavam tendo acesso à internet lá. Vocês chegaram a ter. Esse ano, assim, além do Center Camp, em um certo momento liberou internet para quem estava ali na redondeza por conta dos acontecidos, mas também tinha muita gente que levou a tal das antenas e a internet estava rolando. Nesse caso, nesse ano, foi uma coisa boa, porque ajudou muita gente a poder remarcar voo, dar notícia para a família e tudo mais. Mas, por um outro lado, eu não sei se vocês, durante o evento, tiveram acesso às notícias que estavam acontecendo aqui fora. Por algum momento, vocês tiveram essas informações ou não? Então, no camp, na esquina do nosso, assim, tipo, uma quadra do nosso, que chamava Pickens. Agora não lembro. Piqui, alguma coisa. Eles tinham Wi-Fi o Burning todo.
Era uma das coisas que eles davam de gift, caso alguém precisasse e tal. A gente não usou em nenhum momento, porque você falava, a gente não tá no Burning pra usar a internet. Mas chegou no domingo, que a gente achou que só ia sair na terça-feira, e tinha que devolver o RV, tinha reserva em outro lugar. A gente foi até lá no camping e falou pra nossa família também que a gente estava vivo, né, que a gente estava bem, e organizou isso. E E acabaram vendo uma coisa ou outra que estava acontecendo aqui fora. eu não cheguei a ver, eu não levei meu celular, eu usei mais o do meu namorado mesmo, mas eu sabia pelo founder, porque na rádio eles falavam, né? O founder lá do nosso camping, ele falou assim que, pessoal, isso aqui é notícia, tipo, global. Tá todo mundo falando da gente. De um jeito muito mais sensacionalista do que Essa é a realmente palavra. é. É Porque nesse- quem tá ali e não viu, a galera tolando, não fez essas coisas, você continua vivendo, entendeu? Então, eu não vi essas notícias. Algumas pessoas, depois que eu peguei meu celular, depois que eu saí do Burning Man, peguei, algumas pessoas mandaram, eu falei, gente, calma. Eu não vi nada disso, É, sabe assim? nesse ponto que eu queria chegar, né? As notícias que estavam rolando aí fora, aqui fora, né? Porque eu estava por aqui, eram muito sensacionalistas. E assim, eu tinha certeza que não era o que estava acontecendo lá. E conforme eu fui tendo notícia dos amigos e do pessoal que estava lá, eu fui tendo mais certeza disso. E vocês contando essas histórias hoje, vocês reforçam que realmente a mídia estava exagerando demais no que estava acontecendo aqui fora. Depois vocês podem ter visto, mas assim, saíram nos principais veículos de mídia aí, grandes, nem vou falar nomes, mas falando de pessoas que tinham morrido e que isso e que aquilo. E assim, eu tava dando um pouco de risada, sabe, disso, porque eu sabia que existia, de repente, problemas. Qual é o evento aberto que vai ser 100% legal com uma chuva? Nenhum. Se a fila for na chuva e você se molhar para entrar, já não vai ser tão legal, né? Por mais que o evento seja coberto. Num Burning Man, num lugar né, deserto ainda, muito mais. Então, assim, as notícias foram muito mais do que... E vocês vindo aqui contar essas histórias e o resto do pessoal que vai vir falar aqui também vai confirmar isso, eu tenho certeza. Estou muito feliz de estar ouvindo essas histórias de vocês aqui. E, Beca, você teve essa informação das notícias que estavam rolando fora ou você estava ouvindo só a rádio, que eram as informações de dentro do evento? A gente teve porque tinha um pessoal, né, que tava no outro camp de esquina que ficava falando pra gente do que tava acontecendo. O Burning Man, quando começa, né, o evento mesmo, eles cortam todos os sinais de internet. Então, por exemplo, o Carlão que estava com a gente entrou um dia antes com o Early Pass para poder montar bonitinho a nossa estrutura. Então, quando o evento em si começa no domingo. Domingo eles já cortam o sinal de internet. Então, o Carlão no domingo já não tinha mais sinal. Só que quando aconteceu tudo isso, eles liberaram. Então, a gente conseguiu ver carro, porque a gente tinha alugado o carro, e a gente estendeu mais 2 dias para poder entregar. E ver notícia, a gente não viu notícia, não. A gente só se preocupou mesmo com coisas importantes, né, pra ver na internet. Que foi isso, mas a gente soube das notícias e a gente começou a dar risada, porque eu falei, nossa, o pessoal tá falando tudo isso, mas a gente tá tão feliz aqui. Esse é o Burning Man, né? E a pergunta, acho que mais legal, mais importante, mesmo sabendo disso, mesmo vivendo tudo isso, mesmo sabendo que o tempo em Black Rock pode mudar tudo, vocês voltariam pra lá? Com Com certeza. certeza. E viveriam de novo essas experiências? Eu levaria um Deveria, guarda-chuva, Dessa vez... Uma capa de chuva. uma capa de chuva e um saco pro pé. Mas Maravilhoso. eu teria uma. Porque, assim, um dos princípios do Burning Man é o imediatismo, né? E ano passado, esse ano, a gente estava vivendo muito. Eu estava vivendo o imediatismo. Só que quando começou a chuva e tudo, tinha tanta coisa que eu queria fazer que eu falei, nossa, eu podia ter feito essas coisas antes, que eu fiquei esperando o final de semana para poder fazer, sabe? Ah, tinha festa para ir, eu podia ter ido em outros lugares. Então, próximo ano, tudo eu vou querer fazer no primeiro dia. No domingo eu já vou fazer tudo. Antes que o tempo mude. Que se não tiver um amanhã, pelo menos eu fiz tudo, sabe? E vivi tudo aquilo que eu quis e não deixei pra viver outros dias. Mas essa questão da comunidade foi muito mais forte do que eu imaginava, realmente. Os burners, né, se ajudaram. Isso é o Burning Man mesmo. É a autossuficiência, que é um outro princípio do Burning Man. Ninguém passou necessidade. Morrer, todo ano morre no Burning Man. No Brasil, todo dia morre milhares de pessoas, centenas de pessoas. Então,
porque somente nesse ano a mídia começou a falar sobre isso. Outros anos aconteceram também incidentes que outras pessoas morreram, mas ninguém falou nada. Então, tem coisas que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, né? Mas com certeza a nossa família ficou preocupada. As pessoas mais próximas ficaram mais preocupadas, só que não aquele nível de preocupação, porque já conheciam um pouco sobre o Burning Man e saberiam que a gente estava bem, sabe? Mas eu acho que o pessoal mais distante que ficou mais curioso. Uma coisa que eu levo também de lição da chuva foi isso, que, deixa coisa pra fazer no final de semana. Tipo, eu não tinha explorado tanto a Deep Playa quanto eu gostaria. Não tinha ido no templo, eu fui depois da chuva. Então, isso que eu aprendi também. Não, o que você mais quer fazer no Burning? Porque chega lá, é tanta coisa que você vai vivendo, e você deixa pra lá. Aí passa e fala, nossa, nem fiz aquilo. Então, eu acho que eu faria tudo isso no começo, sabe? E se o ano passado eu fui muito empolgada, esse ano eu fui pouco empolgada, eu acho que, dentre os dois lados, eu preferi mais empolgada. E viver intensamente. Porque depois, assim, espera no mínimo 365 dias pra viver de novo. Sabe? E é o melhor momento, assim, pra mim, do ano que eu já vivi, assim, na vida. Então, vive tudo que você quer logo, não fica deixando pra depois, sabe? Vive mesmo, assim, sem dó. Vai preparado, muito preparado. Pro sol, pra chuva, vai em comunidade, vai com pessoas, vai pra ajudar mesmo, vai de coração aberto. Pro frio também, fez Pro muito frio frio também. esse ano. Esse ano passado não fez frio, à noite a gente não usou casaco, era body à noite. Esse ano fez frio, muito frio. E pro Burning Man é um ato de fé, né? E tem que ir lá sabendo que o seu planejamento pode ser que seja todo por água abaixo e você vai ter que mudar tudo na hora e sobreviver. O Burning Man é sem planejamentos. É isso. O Burning Man é Um belo resumo. sobre ir e viver. Legal. Está Não, aberto. acho que é sobre muita organização. É muita organização, muito planejamento, eu acho, pra chegar lá. Não, pra chegar sim, mas para pra viver o não, Burning Man não não dá. é planejamento. Não dá. Meninas, muito bom nosso papo. Considerações finais. Becca? Se você quer ir pro Burning Man, eu acho, na minha opinião, que você tem que ter no mínimo 1 ano de planejamento, organização e ir, né, se tiver essa possibilidade de ir com alguém que já foi, porque é algo extremamente diferente de tudo que você já viveu. Então, a gente fala, né, as nossas experiências, mas nunca é realmente aquilo. Quando cada pessoa vive uma forma, uma experiência, sente o calor de uma forma, sente o frio de outra forma. Então, eu acho que você tem que ir aberto a experimentar o novo, ir preparado, organizado, e com possibilidades e com alguém que já foi. Muito boa dica. E a minha é, obviamente, também ir preparado, mas ir muito de coração aberto, porque não é uma grande festa, sabe? É realmente uma experiência ali a ser vivida coletivamente. Eu vejo o Burning do começo, do meio, do fim, é como se fosse a vida mesmo, né? Por mais que você vá planejado e organizado, que é muito importante, você nunca vai saber o que te espera. Acontecem coisas lá que eu nunca vou viver na minha vida de novo. E nem indo do Burning Man de novo, vou viver de novo, sabe? Então, eu acho que com chuva ou sem chuva, até com furacão, não sei, assim. Eu estaria lá dentro e eu acho que eu estaria mais... Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e viver a chuva de novo, eu viveria lá mais. Eu iria lá fora e ia tomar chuva, sabe assim? Bacana. É. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês. O arroba delas tá aí. Sigam, elas têm um projeto de música eletrônica muito bacana para quem gosta da boa música eletrônica. E gostou? Compartilha, manda sua pergunta. Até a próxima. Valeu.